E aí, beleza? Então, estamos agora finalizando o nosso projeto. A gente vai ver a parte da AWS. Nesse vídeo aqui, a gente vai entender, revisar aquela arquitetura inicial que a gente tinha. E eu vou te mostrar a ideia, o conceito geral da AWS e como funcionam o AWS IoT Core, o DynamoDB, o banco de dados da AWS, e as funções Lambda, beleza? Então, a gente vai ver tudo isso nesse vídeo aqui. Eu vou te mostrar como criar políticas e regras, conjunto de regras da AWS, como criar uma thing, uma coisa, baixar o certificado dessa coisa, te mostrar como testar a publicação em um tópico e o retorno desse tópico no MQTT da AWS e toda a interface de testes que existe lá. Por fim, nós vamos ver toda essa parte da AWS sendo validada desde a publicação em um tópico MQTT até passando pela função Lambda, né, que recebe esses dados, mandando para o DynamoDB e até esses dados voltando, né, por um retorno, ali, um tópico de retorno no protocolo MQTT do AWS IoT Core. Beleza? Então, deixa de papo e vamos para o vídeo. Então, essa é a nossa arquitetura do projeto de irrigação automática com a Opler, o IAO, assim que a gente vai chamar o projeto a partir de agora, tá? E a gente tem essa arquitetura que ela foi apresentada lá no primeiro vídeo, a gente vai dar uma revisada nela antes de partir para entender como a AWS funciona, beleza? A AWS é uma plataforma de serviços web, tá? A Amazon Web Services. Dentro dela a gente tem uma infinidade de serviços, tá? A gente tem serviço de autenticação, serviço de armazenamento de arquivos, serviço de integração de API, serviço de processamento de algoritmo de inteligência artificial, um monte de coisa. E no meio disso tudo a gente vai analisar os serviços que a gente pode usar para desenvolver uma aplicação IoT simples, tá bom? Uma aplicação IoT simples. Tem muitos outros serviços que eu não vou citar aqui, porque eles vão ser usados para aplicações IoT um pouco mais complexas, tá bom? Então, os serviços que a gente vai passar aqui na AWS são três, ó. O IoT Core, a função Lambda e o DynamoDB. Como a AWS é uma plataforma muito grande, extensa e tudo mais, saiba que eu não vou conseguir abordar todos os tópicos necessários para você saber tudo de AWS. Vou passar muito longe disso, mas a ideia é ser uma aula inicial onde você vai conseguir entender alguns conceitos básicos para começar a pesquisar, desenvolver um projetinho e tudo mais. Então, sabendo disso, eu nem coloquei meu rosto aqui na tela para ter mais espaço para você visualizar o ambiente que a gente vai usar, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas a gente vai fazer da seguinte maneira, nesse vídeo aqui a gente vai olhar desse traço aqui para frente, tá? A partir do protocolo MQTT até o DynamoDB. O protocolo MQTT, se você não conhece, dá uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que eu já falei de MQTT em outros vídeos, mas através dele a gente vai publicar no IoT Core. Então o protocolo MQTT serve para a gente publicar no IoT Core. No IoT Core a gente vai ter um tópico, tá? A gente tem estrutura de tópicos. A gente vai publicar através do publish aqui em um tópico definido. O nosso tópico vai ter o prefixo IAO, do nome do nosso projeto. Então vai ter o prefixo IAO barra o número do dispositivo. Então a gente está trabalhando só com um dispositivo aqui, a gente vai colocar 1, tá? Mas por padrão a gente sempre usa número do dispositivo para identificar, mas isso depende de você, do seu critério. A gente vai ter uma regra IoT, uma HULI, que vai pegar dados desse tópico, a gente vai escrever como se fosse um comando SQL lá, e ele vai pegar dados desse tópico aqui e vai mandar para uma função Lambda, tá bom? Uma regra IoT pode mandar para um monte de serviço dentro da AWS, mas a gente vai mandar para uma função Lambda. A função Lambda, você deve ver ela como uma função de um algoritmo. Algoritmos têm inputs, né? Tem dados que você vai inserir ali, que são parâmetros, e vão ter outputs, né? Então, os outputs de uma função Lambda, para esse nosso projeto aqui, vão ser o DynamoDB e o protocolo MQTT, tá? Ele vai acionar essas duas coisas. A gente pode ter também um Amazon SNS aqui para mandar para uma API externa, mas nesse caso aqui a gente não vai utilizar, mas eu vou te mostrar como você pode fazer, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo nessa aula. E o nosso input da função Lambda vai ser os dados publicados no tópico aqui que vão ser encaminhados pela nossa regra IoT Rule. E aí, o protocolo MQTT ele vai fazer o quê? Ele vai dar um retorno aqui, né? Ele vai dar um retorno para o nosso dispositivo conseguir escutar que aquele dado foi enviado com sucesso, se houve alguma falha e tudo mais. E no DynamoDB aqui, que é um banco de dados NoSQL, né, não relacional, a gente vai ter o registro desse arquivo JSON, tá bom? A gente vai já entender agora o que é um JSON, vou dar uma pincelada nisso, tá?
É uma estrutura de dados, basicamente. Então, essa é a nossa arquitetura, tá? A gente vai usar AWS IoT Core, função Lambda e DynamoDB. No próximo vídeo, a gente vai entender o funcionamento desse código para rodar em ESP32, tá? Mas, por enquanto, a gente vai ver essa parte da AWS. Então, vamos deixar de papo, vamos para a nossa interface. Esse é o painel de login. Quando você for entrar no AWS pela primeira vez, você vai ter que criar uma conta. Não se assuste por ele pedir cartão de crédito e tudo mais, porque é uma coisa padrão, né? Porque o uso da plataforma pode gerar custos. Eles têm um programa de free tier, né? O free tier, não sei como pronuncia também, que você pode fazer o uso gratuito por até 1 ano, mas dentro de certos limites, tá bom? Então, a partir de certo limite, ele vai te cobrar, mas não se assuste porque para o que a gente vai fazer aqui é algo muito básico, muito simples, não é nada exorbitante, tá? Vou te dar um exemplo. Quando a gente estava testando algumas configurações, aprendendo a AWS, invocando uma função lambda, sem querer ela entrou em um loop, onde ela mesma invocava ela mesma. Em poucos minutos, o servidor atingiu mais de 17 milhões de requisições naquela função lambda. 17 milhões. E eu fiquei assustado quando eu vi isso, porque eu falei, a fatura vai vir gigantesca, né? Mas quando a fatura veio em torno de R$60. Então, o preço é razoável. E sempre que você entrar, esse aqui é o painel inicial, você tem alguns serviços aqui recentemente visitados, né, nessa conta. E você tem aqui acesso aos outros serviços que existem. Então, tem muitos serviços que a AWS fornece, tá? Todo serviço que você entra, eu vou abrir aqui o IoT Core, o DynamoDB e as funções lambdas e o AEM aqui. Todo serviço que você entra, você pode fazer uma estimativa de custos, tá bom? Você pode fazer isso aqui, uma estimativa de custos. E ver quanto você gastaria com aquele serviço, tá bom? De acordo com os requisitos que você tem. Segunda observação que eu tenho que fazer aqui, eu estou mostrando tudo aqui da minha AWS, inclusive o nome aqui, o local onde está o servidor, eu vou mostrar aqui o ARN, que é tipo a identificação, né, a sua URL única daquele site, todos os certificados que eu tenho, porque essa conta foi criada exclusivamente para esse projeto. Assim que esse vídeo for postado, eu vou deletar essa conta. Se você quer compartilhar o que você fez, postar algum código no GitHub, sei lá, algo do tipo, tome muito cuidado com as suas credenciais de acesso da AWS, porque alguém pode usar elas para acessar o seu serviço, fazer uso indevido, gerar uma cobrança indevida no seu nome. Então, cuidado quando você for compartilhar o que você está fazendo na AWS na web, tá? A gente tomou cuidado de criar um e-mail e uma conta especificamente para esse vídeo e excluir essa conta assim que a gente postar o vídeo. Então, fica mais esse esclarecimento, beleza? Enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar uma thing, uma coisa, tá? A gente está trabalhando com a internet das coisas, Internet of Things. Então, a gente vai criar a nossa primeira coisa. Aqui é bem simples, você vai criando, você vai clicando aqui e seguindo os passos, tá? Coloca o nome daquela coisa, você vai criar uma política associada àquela coisa, uma role, né, associada àquele objeto que eu já vou mostrar ali, e vai finalizar a criação dele. Eu não vou criar tudo aqui, justamente porque demoraria ainda mais. Então eu vou te falar do processo. Se você quiser saber com mais detalhes, você vai pondo a mão na massa, replicando o projeto aí, procurando por AWS Doc o seu problema, e a AWS tem uma boa documentação onde você vai conseguir resolver os seus problemas, tá? Então eu vou clicar aqui na nossa IAO1 e aqui você pode ver que ela tem certificados. Eu tenho um certificado aqui para ela. Eu tenho algumas outras coisas que a gente não vai usar aqui. Mas o principal que a gente vai entender agora é essa questão do certificado aqui, tá? A AWS funciona sob várias formas de garantir segurança, né? Uma delas são certificados. Então, toda vez que você cria uma coisa, você cria certificados associados a ela. Quando você vai fazer aquele processo de criação ali daquela coisa, ele vai te falar para você baixar 3 certificados, né? O certificado PEM, o certificado privado, o certificado público e também tem o certificado o root CA1, que é do seu servidor. Eu vou te mostrar esses 3 certificados aqui, ó. Esse aqui é o PEM, né? Esse aqui é o private, esse aqui é o public, esse aqui é o root CA1. No nosso código a gente vai usar 3 deles, que eu vou te mostrar na próxima aula, tá bom? Mas é importante que você baixe esses certificados assim que você criar essa coisa. Depois fica um pouco mais complicado de você fazer o download deles. Então, baixe assim que você criar, vai ter a opção lá para você baixar. Baixe e salve em um lugar seguro, tá bom?
para você adicionar o seu código. Então, falando aqui do certificado, eu vou clicar aqui nele, a gente tem uma política. Então, outra coisa importante, e a gente fala das políticas de acesso aqui, ó, aqui no IAM, que é o gerenciador de acesso e identificação da AWS, você vai ter várias roles e policies. Você vai ter políticas e conjuntos de regras. Então, basicamente, alguns serviços requerem que você tenha políticas de acesso àqueles serviços. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. A gente tem aqui, ó, Dynamo, Access Dynamo from Lambda, esse é o nome que eu dei. E eu tenho aqui a política de acesso a esse serviço que eu criei, que é aceitar, né, a partir de qualquer recurso, acesso ao DynamoDB para executar qualquer ação dentro de DynamoDB, que é o banco de dados NoSQL da AWS. O que significa isso? Eu tenho que criar essa política aqui de acesso para os meus serviços conseguirem executar ações no DynamoDB. O correto é você fazer isso especificamente, tipo, criar uma política para o meu recurso, sei lá, meu recurso Lambda, a função Lambda que eu criei, acessar o DynamoDB e executar uma função de inserção ou de delete dentro da tabela tal. Especificar isso direitinho, tá? Essa é uma boa política de segurança. Como é que a gente está aprendendo, a gente está iniciando, eu generalizei essas políticas, tá? Então, não se preocupe com isso agora. Mas para aplicações maiores, se preocupe com isso e tenha cuidado com as políticas que você cria. Isso vai evitar que você gere, né, bugs, né, assim, acesso indevido em algumas políticas. Aqui eu tenho a role, que é um conjunto de regras, né, onde eu posso, políticas que eu posso atrelar. Aqui eu posso fazer o attach, né, eu posso linkar algumas políticas aqui e criar uma role. Esse conjunto aqui, essa role, é o conjunto de políticas relacionadas à função Lambda que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então eu tenho aqui, para minha função Lambda funcionar, eu tenho que ter acesso ao Dynamo e acesso ao IoT Core. Então por isso tem essas duas políticas que eu criei. Basicamente esse é o conceito de políticas e roles dentro da AWS. E você já viu o conceito de certificados. Então vamos voltar aqui para o nosso painel IoT Core. Eu tenho a minha coisa aqui já criada, eu tenho esse act aqui onde eu tenho as minhas rules, tá? As minhas regras. E eu tenho uma regra aqui, a IAO rule, beleza? Eu tenho ela aqui, ela está habilitada, enable aqui com status enable, eu vou entrar nela. E olha só, eu tenho um statement aqui, um query statement, que é o que eu faço, né? Qual a regra, de qual tópico eu pego informação dentro dessa minha regra. E aqui eu pego, ó, do tópico IAO1. E o que eu pego? Eu pego todos os dados, tudo que foi imputado em IAO barra mais. O que significa esse barra mais aqui? Significa que eu vou pegar o que tiver em qualquer número aqui do IAO. Então eu vou pegar, se o dispositivo 1 postar alguma coisa ali, publicar alguma coisa ali, eu vou pegar. Se o 100 publicar alguma coisa, eu vou pegar. Então aqui eu estou generalizando o tópico, tá bom? E aqui o que eu estou fazendo? Dando um select, selecionando todo o conteúdo e selecionando o valor que está aqui, ó, depois do barra, como decimal e setando ele como a minha variável device ID, tá? Então, o que acontece? Quando eu publicar IAO barra 70, ele vai pegar esse 70, que é a posição 2 aqui de topic, e vai colocar como device ID, tá? Então, eu não preciso enviar o meu device ID do ESP. Eu preciso só fazer um post no IAO barra o device ID do dispositivo que eu estou usando. E ele vai postar aqui, e esse device ID vai ser colocado, setado aqui, quando essa rule for executada. E quando essa rule aqui é executada? Quando essa regra é executada? Ela é executada sempre que tiver um publish aqui nesse tópico. Sempre que tiver um publish nesse tópico, essa rule vai ser executada. Então, essa execução automática é uma das grandes vantagens de usar esse tipo de estrutura aqui. E qual action que é executada? Qual é a ação? Essa é outra estrutura. A gente tem ações que são executadas. Eu tenho ações e ações de erro, tá bom? Posso criar para as duas. Como a nossa aplicação aqui é simples, eu criei apenas uma ação, né, para quando dá certo, quando o publish é feito de maneira correta, tá? Não tem para erro. Eu vou mandar a mensagem para a função Lambda. Qual mensagem eu vou mandar? Essa que eu fiz o select aqui, tá bom? Qual a função Lambda? A função Lambda IAO_Lambda aqui, beleza? Vou mostrar aqui para o processo de criação de uma regra. Create, eu coloco o nome, coloco a query, beleza? E coloco uma action. E olha quantas actions eu posso ter aqui relacionadas ao IoT Core.
action de CloudWatch, action de HTTPS Endpoint, action de DynamoDB. E por que eu estou mandando para o Lambda, então, e não mandando para o SNS especificamente ou para o DynamoDB especificamente? Porque se eu fizesse assim, eu ia ter que criar várias ações dentro da mesma regra. Eu não quero isso. Eu achei mais simples, e é uma questão de escolha, tá bom? Mandar para a função Lambda e lá da função Lambda fazer o post, inserir essa mensagem no DynamoDB, fazer mandar o retorno para o outro MQTT e fazer o envio para o SNS, tá bom? Então foi uma escolha pessoal. Você pode aqui, mas vai gerar regras de permissões diferentes, você pode explorar, brincar com isso e ver no que dá, tá bom? Mas aqui a gente vai mandar para a função Lambda, lembrando da nossa arquitetura aqui, mandar para a função Lambda e a partir da função Lambda fazer outras coisas. Mas eu podia fazer, por exemplo, uma regra que faz direto uma publicação de DynamoDB. Mas aí eu não ia ter a validação que eu tenho aqui na função Lambda por filtrar esses dados com JavaScript e tudo mais, tá bom? Então é um trade-off aí, você vai avaliar isso. E aí, por último, o que a gente tem que ver aqui no AWS IoT Core, eu já vi como criar uma coisa, como criar uma regra. Por último, a gente tem aqui o nosso teste. Essa plataforma aqui, ela ajuda a gente a testar isso aqui, ó. Testar isso aqui, ó, é esse lado todo, esse lado direito aqui da seta, ó, do protocolo MQTT até o final, sem ter essa parte aqui do hardware físico. Porque eu posso simular um publish ou um subscribe dentro do AWS IoT Core. Isso é muito interessante, porque eu posso fazer aqui, ó, IAO/mais e me inscrever nesse tópico. E agora eu vou pegar tudo que foi inscrito em qualquer tópico. Eu posso demonstrar aqui, ó, eu vou mandar uma mensagem em IAO/10. Aí, ó, no /mais ele pegou esse dado, entendeu? Ele capturou aqui, ó, IAO/10, olha lá. Se eu colocar no IAO/99, ele vai pegar também, 99. Se eu tivesse me inscrito no IAO/1, ele só ia pegar o que fosse enviado para o IAO/1, beleza? Então fica essa observação. Outro tópico que eu vou me inscrever aqui é o IAO/return /mais. Vou me inscrever nesse tópico também para eu escutar tudo que foi enviado para ele. Beleza? Então, testando aqui, IAO/mais está recebendo aqui. E se eu colocar no return /mais ou /1, por exemplo, o return /mais vai receber aqui, ó. Beleza? Agora eu consigo testar se essa minha regra está realmente funcionando, tá? E o que essa minha regra faz inicialmente aqui? Ela está mandando para a função lambda. Então vamos lá olhar a função lambda. A minha função lambda que eu tenho criada é a IAO lambda. Eu posso criar uma função lambda aqui. Eu posso vir aqui, deixar essa opção marcada, criar uma função, escolher a linguagem que eu vou utilizar. Você tem várias linguagens aqui que você pode usar, Python, Ruby, .NET e por aí vai, tá? A gente escolheu usar Node.js porque JavaScript é bem fácil, tem muita documentação, então a gente prefere usar essa. E você cria a sua função. Aqui eu já tenho a função criada. E aqui a função, como eu falei, ela tem inputs e outputs. Ela tem triggers, né, coisas que ativam ela, e destinos, lugares para onde você pode mandar ela, tá? E aqui essa função ela tem que ser configurada aqui, ó, com o AWS IoT. E olha, se eu olhar aqui, o que aparece para mim, ó? O trigger dela é isso aqui. E essa query statement aqui que está sendo executada a partir da minha regra, ó, da IAO. Então isso aqui é o que inicia a minha função lambda. E aqui eu tenho a parte de code, onde eu vou ter o código aqui em JavaScript, que eu estou usando na minha função. E eu tenho a parte de teste aqui também, nesse botãozinho onde eu posso testar um input, né? Posso simular esse trigger aqui, beleza? Então eu não vou explicar código aqui, tá bom? Mas esse código basicamente ele tem um handler, né? Eu vou receber esse evento aqui, eu vou filtrar esse evento, vou adicionar data e hora, umidade, o ID do dispositivo e um registro, né? Que é uma chave, como se fosse uma chave primária lá para o SQL, mas aqui eu não vou ter chave primária, né? Vou ter algo semelhante a isso. E aí eu vou inserir esses dados e eu vou inserir dentro do banco. Se eu tiver um erro, eu vou retornar para aqui, ó, essa função send_mqtt callback vai publicar no tópico de subscribe, tá? O tópico return aqui, ele vai publicar um erro 0 ou erro 1 ou sucesso. Então, se o dado foi inserido corretamente, se foi validado lá que o dado realmente foi inserido, ele vai publicar a mensagem de sucesso. E eu posso me inscrever no tópico com o ESP para ver essa mensagem. E se tiver erro, ele vai publicar erro lá nesse tópico.
E aí eu tenho aqui ó, um endpoint que eu tenho que configurar para saber, né, em qual AWS IoT Core eu estou enviando, para qual AWS IoT Core eu tenho que enviar. E onde você acha esse endpoint? Aqui é AWS IoT, eu venho aqui em Settings, e aqui em Settings eu tenho, olha aqui, ó, o meu endpoint. É só clicar aqui e colar aqui, beleza? Lembrando que eu estou mostrando isso porque depois desse vídeo eu vou excluir tudo, essa conta toda, e aí não tem problema esses dados estarem aí disponíveis, tá? Beleza, então esse é o nosso código, tá? Eu tenho aqui um código para enviar para SNS, é quase a mesma coisa, mas eu não vou abordar isso nesse vídeo, tá bom? Se você tem interesse em saber mais, quer saber algum detalhe, deixe nos seus comentários aí, tá? E aí eu tenho essa função Lambda que faz isso. Ela valida os dados, adiciona data e coloca, né, esse dado lá no DynamoDB, tá bom? E por que o DynamoDB não está aqui como destino, então? Porque eu faço esse envio para o DynamoDB internamente aqui, tá? Eu não preciso criar aqui. Se eu fosse mandar para um SNS, o SNS ia ter que ser adicionado aqui como destino, porque tem uma autorização diferente, uma regra diferente, tá bom? E outro detalhe, se eu for vir aqui em Configuration, Permissões, aqui ó, aqui eu tenho a minha Lambda Role. Se eu clicar aqui, eu vou vir parar aqui ó, na página aqui ó, Lambda Role, beleza? Para ver essa regra, então você pode avaliar isso aí. Ok, outra regra que eu tenho aqui é a autorização para publicar no DynamoDB, tá? Eu tenho essa autorização aqui porque eu criei essa política lá no IAM, beleza? A interface de teste que eu tenho aqui dentro do Lambda, do serviço Lambda. Aqui a gente vai começar a ver a estrutura de JSON, tá bom? Uma estrutura de JSON é uma estrutura parecida com isso aqui, tá? Uma estrutura de dados. Eu tenho abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro eu tenho uma estrutura de chave e valor. Eu tenho chave, dois pontos, valor, tá? A minha chave sempre tem que estar entre aspas duplas, tá bom? E o meu valor aqui entre aspas duplas, ou se for um número, pode ser entre aspas simples, ó. Não dá erro. Ou melhor, desculpa, aspas simples não, sem aspas, tá? O número pode ser sem aspas. Mas eu coloco aqui para ele tratar como string. E aí eu posso criar um teste aqui, ó, esse aqui é teste vídeo, tá? Preparado para criar aqui com vocês. E aí eu posso, agora daqui a pouco a gente vai testar aqui, eu posso simular um processo de chamada da minha função Lambda. Beleza, se isso aqui está sendo postado no DynamoDB, a última parte que a gente vai ver aqui para a gente partir para o teste é a parte do DynamoDB, tá bom? O DynamoDB é um banco de dados NoSQL, não SQL, não relacional. Então, eu não vou criar aqui com toda aquela estrutura do relacional, de especificar cada campo, não. Aqui a gente tem uma estrutura diferente. Eu tenho aqui a minha tabela criada, a minha IAO table. Quando você vai criar uma tabela, você precisa definir uma partition key e uma sort key. Então, aqui, partition key é como se fosse uma chave primária lá do SQL. Então, eu tenho aqui o nome da tabela e essas duas coisas que têm que ser definidas. Aqui em itens, eu posso visualizar dados inseridos nas minhas tabelas. Então aqui eu tenho os dados que eu estruturei lá no meu Lambda. Eu tenho registro, device ID, data, hora e umidade. Eu tenho vários dados aqui, tá? Que eu fiz aqui inclusive em testes que eu estava rodando para esse vídeo. Eu posso filtrar esses dados, fazer algum filtro aqui, né? Rodar algum tipo de query aqui e tudo mais. Posso deletar e aqui eu posso manipular os meus dados. Uma coisa diferente do ano relacional, bem diferente, é que se você enviar por acaso um registro, né, a gente vai chamar de registro JSON isso aqui. Se você enviar um que tem um campo diferente, que tenha, sei lá, o campo temperatura, esse campo vai ser inserido aqui, tá? Mesmo ele não sendo cadastrado na sua estrutura, ele não vai ser inserido nos outros registros que já existem, tá? Ele vai ser inserido só no registro que você enviou agora. Se você enviar, sei lá, com um erro também, umidades, por exemplo, vai criar outro campo. Então, tome cuidado ao trabalhar com bancos de dados não relacional. Agora que a gente sabe banco de dados não relacional, Lambda e IoT Core, a gente pode começar a testar. Eu vou testar primeiro do Lambda para o DynamoDB, tá? Vou adaptar aqui, ó, colocar aqui 77, o device ID, e a umidade aqui deixar 58, para a gente conseguir filtrar lá e ver esse dado. Vou testar aqui. Ó, vou ter uma response aqui, ó. Response veio vazio assim, é porque não teve erro. Então vamos ver no DynamoDB, vamos atualizar aqui. Ok, eu filtrando aqui, né? A gente teve que fazer um filtro aqui, porque tem bastante requisições, né? Fazer um filtro aqui, ó, pegar a umidade 58. A gente achou aqui o nosso registro, ó, às 9h15, você pode ver o horário ali.
que a gente fez aqui com o Device ID 77, beleza? Então achamos o registro aqui que a gente conseguiu testando ali. Vamos testar agora usando o nosso AWS IoT Test aqui, ó. Eu tenho aqui vários tópicos, né, que eu posso escrever e enviar o dado. Eu vou enviar aqui agora no 78. Vamos sempre mudando para a gente conseguir filtrar isso lá na nossa tabela. E eu vou mandar a mensagem Hello from AWS IoT Console. Beleza, vou mandar, publiquei aqui, ó. Veio para cá essa mensagem. Só que aqui, ó, eu recebi erro 0. Por quê? Porque aqui no nosso código eu não estou deixando ele inserir um dado na tabela se não tiver umidade definida. E aqui eu não tinha umidade definida, tá? Então por isso veio um erro aqui. Então vamos estruturar a mensagem aqui, umidade, e estruturar aqui, colocar um número, né? Vou colocar um número aqui, 85, por exemplo. E por que, se eu publicar assim, ó, sucesso. Publiquei aqui, esse dado foi registrado. Por que se eu publico aqui, funciona, e aqui eu tenho que colocar Device ID e umidade? Porque aqui eu estou simulando, não estou publicando um tópico MQTT, tá? Eu estou só simulando esse evento sendo gerado lá. Aqui eu estou de fato publicando um tópico. Então quando eu publico no tópico, eu tenho aquele lance, aquela query que eu fiz de pegar o segundo dado aqui do tópico, depois do barra, e colocar como Device ID. Então, quando eu publico no tópico e a minha role é executada, a minha regra, ela pega e coloca o número lá do tópico como Device ID. E aí eu vou ter esse dado completo. Por isso que aqui eu posso enviar só umidade. E é o que o nosso ESP vai fazer. Ele vai enviar só umidade e publicado no tópico do IAO barra o Device ID que está setado nele, e aí vai funcionar, tá bom? Então eu vou publicar aqui, deu sucesso, né? Vamos procurar agora aqui por umidade e 85, como a gente setou. Vamos rodar aqui e buscar. Encontrei aqui o item, ó. Foi registrado, de fato, está aqui registrado, foi enviado. Então eu tive sucesso na minha aplicação. Então minha função Lambda está funcionando para filtrar e para enviar para o DynamoDB. Isso é muito legal para a gente. Inclusive ela está retornando aqui quando eu tenho sucesso ou quando eu tenho um erro, o que também é fundamental para a nossa aplicação. Então basicamente a gente viu aqui, ó, validou tudo daqui para cá. Então galera, é isso. Eu espero que você tenha entendido sobre a AWS, que se você não entendeu alguma coisa, se não está claro para você, coloca a mão na massa, testa, você vai bater a cabeça, mas com certeza você só vai ter um resultado bom se você testar. Não assista videoaula como a gente assiste série, tá? Põe a mão na massa, testa, roda alguma coisa, cria algum projetinho, e aí você vai passar por dificuldades, mas você vai conseguir fazer. E para finalizar esse vídeo aqui, se você curtiu, deixa o seu like aí. Essa playlist toda é feita em parceria com a Opler, que é uma empresa que constrói shields industriais e outros equipamentos para ajudar e facilitar o desenvolvimento de projetos no dia a dia. E se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui, espero que você tenha curtido. E no próximo vídeo, para finalizar o projeto, eu vou responder algumas perguntas que podem estar na sua cabeça sobre por que usar a AWS, parece uma coisa meio complicada. Então fica ligado no próximo vídeo dessa playlist e até a próxima.